Boa noite, minha gente, boa noite. Vamos chegando aqui no canal do Sadam do Bem, que é um canal de oração, mas uma oração diferente, viu, pessoal? Oração que nós fazemos aqui, ela é oração diferente. Por que diferente? Porque nós somos melhores do que os outros que oram, os outros canais de oração? Não, de maneira alguma. Todos os canais de oração que oram, ensinam as pessoas a orar, que levam as pessoas a orar, têm sim o seu valor. Mas, como a obra de Deus, há diversidade de ministérios e todos fazem parte e lutam pelo corpo de Cristo, são os membros diferentes, como a mão tem 5 dedos, todos são diferentes, mas todos são membros do mesmo corpo e eles lutam para colaborar com esse corpo. Assim, são os diversos ministérios, as diversas orações que têm sido realizadas na internet, e todas têm um objetivo de quê? De abençoar, de procurar ajudar. Mas aqui no nosso canal, especificamente, Deus colocou um propósito para nós, que é fazer 3 orações por dia e cada oração diferente da outra. E pegando temas assim inimagináveis, coisas que as pessoas jamais imaginariam que elas deveriam orar ou que poderiam orar em relação àquilo. E a vida da gente, ela é tão assim, vamos dizer assim, complexa no sentido de termos tantos assuntos, tantas questões, e muitas vezes só se ora uma questão. Mas Deus colocou esse canal para nós abordarmos dessas várias questões. Cada momento de oração que temos aqui no dia, é uma questão que é abordada. Tivemos a oração da manhã, a oração da tarde, tudo diferente uma da outra. E agora essa da noite. E o tema que eu quero trazer aqui para colocar em oração nessa noite é sobre gravidez. Você está grávida? Você conhece alguma grávida? Ou conhece alguém que quer engravidar e não consegue? Ou é você que quer engravidar e não consegue? Nós vamos orar nesse sentido. Para que aqueles que querem ter filhos, aí o homem que está ouvindo agora fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Ué, você tem a ver, você conhece alguma grávida? Você vai orar por ela. Você é casado, quer ter filhos, não está conseguindo? Quer dizer, então sua mulher precisa engravidar. Você vai orar para que ela engravide. Então, nossa oração nessa noite vai ser nesse sentido, de abençoar aquelas que estão grávidas para que a gravidez ocorra da melhor maneira possível. Que dê tudo certo. Que esses filhos, que essas crianças estão sendo geradas, sejam geradas com a bênção de Deus e que na hora delas darem à luz, que elas tenham uma boa hora, tenham um bom parto, sabe? Mas temos que orar também por aquelas irmãs que querem engravidar, aquele casal que quer ter filho e não está conseguindo. Olha, tem gente que gasta um dinheirão tentando engravidar. Milhares de reais. Tem gente que chegou a gastar milhões de reais em busca de engravidar e não consegue. Então vamos orar, vamos abençoar essas pessoas. Se é com você, você ora por você. Se é com alguém próximo a você, vizinho, amigo, parente, você vai orar por essa pessoa. Vamos orar. Às vezes é aquela atendente lá daquela loja. Você foi lá hoje. Ela está grávida, está até com a barriga bem grande. Você até brincou, falou, nossa, está grande, hein? Pois é, ore por ela. Não vai te custar nada. Aí você diz, mas eu estou precisando para mim. O que eu vou ganhar orando por ela? É aí que está o negócio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Você não vai orar por você, Vai orar por ela lá. Deus vai abençoar você. Vamos fazer essa oração. Oremos juntos. Pai, nesse momento nós oramos por todas que estão grávidas, todas que estão gerando, meu Pai, filhos, que o Senhor coloque a mão no ventre dessas grávidas e abençoe essas crianças que estão sendo geradas, que elas sejam, meu Pai, geradas com a Tua bênção, com saúde, e que na hora dessas mulheres darem à luz, que elas tenham uma boa hora, um bom parto, que ocorra tudo na maior tranquilidade. E que essas crianças venham ao mundo para ser luz
para ser sal da terra, para serem bênçãos. É o que lhe pedimos. Abençoamos também aqueles casais que querem ter filhos e não estão conseguindo. Tem gente, ó Deus, que já gastou, foi dinheiro, mas dinheiro demais e não conseguiu. Coloca a tua mão, Deus. Dê a vitória, dê a gravidez, porque o Abraão e a Sara, na velhice, o Senhor deu a graça, a bênção da gravidez para eles. O Abraão tinha praticamente 100 anos e a Sara 90. E eles tiveram um filho. Então coloca a bênção para esse casal ter filho. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Está vendo aí? A oração que nós fazemos aqui são sobre questões que talvez você nunca ouviu alguém orar, falar, mas que tem a sua importância, você não pode negar, porque todos nós viemos de uma gravidez. Olha que importante, hein? É coisa do dia a dia e às vezes a gente deixa de falar com Deus, mas ainda bem que Deus nos deu a direção. E a nossa declaração de fé desta noite, que você vai colocar aí, é a seguinte: você vai declarar para Deus assim, ó: obrigado pela direção que o Senhor tem me dado. Essa é a nossa declaração de fé, crendo que é Deus que tem nos dirigido aqui para fazer essas orações diferentes de tudo. Então vamos fazer essa declaração de fé, reconhecendo que é Deus que nos guia para fazer esses pedidos diferentes. Então escreva aí: obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor tem me dado. Amém? Dê o like, joga para cima e vamos compartilhar essa oração. Aperte aí no botão compartilhar, mande agora para 7 pessoas via WhatsApp, mande também para o seu Facebook, vamos abençoar pessoas. Deus te dê uma boa noite, durma com os anjos, sonhe com a tua vitória. Até amanhã de manhã.